Olá, muito boa noite a todos e a todas da nossa audiência aqui do canal da Faculdade Descomplica. Eu sou a Thaís Nunes, vocês já devem me conhecer, que vira e mexe eu estou por aqui falando sobre temas super interessantes. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, como uma ação da segunda aula inaugural, né, da segunda aula do nosso curso de empreendedorismo para mulheres. E também é aberto para todos os nossos alunos do curso livre de empreendedorismo. Então, como segunda aula, a gente vai começar com um tema que é super bacana, que é descomplicar o juridiquês, né? Como é que vocês vão abrir uma empresa? O que vocês precisam para resolver todas as burocracias relacionadas ao tributário, à legislação? E eu trouxe aqui a Adriana Riosdorf, que é uma super especialista no assunto de direito empresarial, direito de startups, e ninguém melhor do que ela para descomplicar, né? Descomplicar totalmente essa jornada, principalmente para quem está ali dando seus primeiros passos no caminho do empreendedorismo. Então, eu vou parar de falar, porque hoje o palco é 100% da Adriana. Vem para cá e se apresenta, fala um pouquinho dessa história e descomplica a vida das nossas alunas, Adri. Thaís, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de poder participar dessa série aí de empreendedorismo. A gente sabe que é muito difícil a gente abrir uma empresa e manter ela saudável, manter ela com caixa e positivo, principalmente nessa fase de pandemia que a gente está, né? E no Brasil tudo é muito burocrático, é tudo muito difícil e a figura do advogado, inclusive, ela não ajuda, né? Como a gente já conversou anteriormente, o advogado ele não está muito preparado para esse universo do empreendedorismo, né? Então, eu sou Adriana Riosdorf, sou advogada e empreendedora e estou aqui para ajudar você a colocar na tua cabecinha aí que não é difícil você entender de abrir uma empresa, você poder gerenciar ela com segurança jurídica. Se você tem um profissional que pode te ajudar, hoje também você consegue estudar pelo próprio Google, você consegue ter algumas aí, noções, né? Não que o advogado ele é indispensável, mas dependendo da fase do teu negócio, é importante você também cortar alguns gastos, né? Então, eu queria começar a aula dando algumas dicas para vocês sobre pontos essenciais que vocês precisam refletir antes de abrir uma empresa. Então, vamos lá, eu tive uma ideia bacana e não sei nada de como fazer. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer para abrir uma empresa? Existem tipos societários diferentes? Como que eu pago os impostos? Eu preciso realmente de um advogado para fazer o meu contrato social? Como a gente faz tudo isso? Então, vamos voltar só um pouquinho. E, gente, olha só, se vocês tiverem alguma dúvida, não estiverem entendendo, ou fiquem à vontade para vocês perguntarem, tá? Que aqui é mais um bate-papo mesmo, com o intuito de ajudar vocês a formalizarem o negócio de vocês e manterem aí ele saudável, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria que vocês pensassem é o seguinte: empreender é realmente para mim? Por que eu digo isso? Porque eu conheço pessoas, inclusive da minha família, que estão super bem com o CLT. Tem ali aquele trabalhinho todo dia, a segurança de que no final do mês vai receber o salário, está assinado na CLT, e está tudo bem se você for esse tipo de pessoa. Não tem problema nenhum. Agora, se você quer empreender de fato, a reflexão que eu trago para você é a seguinte: você está preparado? Porque empreender não é fácil, gente. Empreender, você trabalha 24 horas por 7. Você pode ter aquela ideia equivocada de que, não, agora eu vou ser meu chefe, vou poder viajar a hora que eu quiser, vou ter liberdade. E assim, não é bem assim que funciona. Por quê? Porque você vai estar lá se dedicando 100% para o teu negócio. Então, você vai perceber que você tem milhões de chefes que são teus clientes, tá? Então, é muito importante você fazer essa reflexão se você está preparado do desgaste emocional, você vai acabar se afastando de alguns amigos, enquanto eles estão indo para a balada, você está se dedicando, estudando, investindo em você, no seu negócio. Então, é outro tipo de mentalidade que você vai acabar adquirindo. E isso também
faz parte, tá? Você vai acabar se afastando um pouco dos seus familiares, eles vão achar, é aquele, por que você está empreendendo? Então, essa é uma reflexão muito importante. Beleza, a partir do momento que você falou, não, eu vou abrir uma empresa porque eu quero fazer a diferença, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, legal. Então, você identificou um mercado que você vai atuar, independente de qual seja, e o que você precisa fazer o segundo passo? Você tem que estudar esse mercado. Tem uma análise que a gente chama de SWOT, que é em inglês, que você faz a análise de todas as oportunidades, ameaças, esqueci o nome completo, eu esqueci, mas é Strengths, que é forças, ameaças, fraquezas e oportunidades, são as 4. Então, você vai fazer um mapinha ali e ver quais são os pontos fortes do meu negócio, quais são meus concorrentes, eu tenho a possibilidade de tracionar esse negócio, ou ele vai ser um negócio físico, como que eu vou monetizar esse negócio, qual que é o custo de aquisição do meu cliente, quanto tempo ele vai permanecer comigo, como que eu vou fazer o funil de vendas. Então, é uma série de detalhezinhos que vocês, com o tempo, vocês vão aprendendo, tá, gente? Pode parecer que é muita coisa, mas a gente vai conversando aqui devagarzinho para vocês entenderem todos os passos, tá? A partir do momento que você detalhou tudo isso e percebeu que aquele é o negócio que vai mudar a tua vida, então legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou querer fazer esse negócio, abrir uma empresa sozinho, ou eu vou querer ter um sócio? Por que eu digo isso? Terceiro ponto, anotem aí que é muito importante. Se eu não for fazer sozinho, a escolha do meu sócio é muito importante. Por quê? 75% das startups, elas acabam falindo, morrendo, não sobrevivendo, sabe por quê? Por causa de briga de sócios, desentendimentos. Então, é muito importante você escolher um sócio que esteja em sintonia com os teus propósitos e que tenha habilidades complementares. Por quê? Porque se 2 sócios têm o mesmo tino comercial, por exemplo, quem que vai cuidar da gerência, administração ou finanças? Então, é importante que vocês tenham habilidades complementares para que o negócio possa crescer com uma certa facilidade. Então, vamos lá. Quarto ponto, ter um plano de ação. E o que significa ter esse plano de ação? Você estudou o mercado e agora, qual que é o primeiro passo para a gente realmente conquistar os clientes? Eu preciso proteger a minha marca ou não? Então, são questões importantes que vocês têm que pensar também. Por quê? Porque imagina o seguinte, gente, vocês criam uma empresa com um nome super bacana e essa empresa, nossa, em 6 meses ela tá voando. Investidor querendo investir, vocês estão super bem. Só que, de repente, vocês se deparam com uma intimação que vocês estão usando o nome indevidamente dessa empresa aí de vocês. Imagina vocês terem que trocar o nome nessa altura do campeonato, tendo conquistado aí credibilidade, autoridade para a marca da empresa e por causa de um descuido que não foi registrar a marca do seu negócio, você tem que mudar. Já aconteceu isso com diversas empresas e é muito complicado para depois ela se recuperar, né? Então, são pontos aí que vocês têm que se atentar, tá? Próximo ponto, vocês precisam, eu acho que é o 5º ponto, se eu não me engano. Ter um networking muito bom. Por que é importante o networking? Porque mais importante do que quem você conhece, é quem conhece você. Então, é bom você frequentar eventos que diz respeito ao teu negócio, estar no meio de pessoas que vão agregar valor para você. Tudo isso faz você crescer muito mais rápido. Se você tem pessoas no seu círculo de amizade, que eu costumo dizer, você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, se você está na mesa e percebe que você é o mais inteligente ali, alguma coisa está errada. Então, para e fala, não, peraí, acho que eu preciso mudar o meu círculo de amizades aqui, que não está dando. Então, assim, sempre procure investir em você mesmo, porque às vezes a gente faz uma continha básica, o que você gasta com restaurantes, vou fazer minha mão, coisas mais supérfluas. Se você pegar a quantia que você gasta hoje com esse tipo de gasto e vamos fazer a diferença. A gente faz esses gastos, eu vou colocar esses gastos
para o meu investimento no meu conhecimento. Seja qual for, eu mesma, eu sou advogada, mas eu faço cursos de marketing, eu faço cursos de gestão. Por quê? Porque eu acredito que o profissional que ele entende um pouquinho de cada área é muito importante para o crescimento da empresa, porque ele é especialista numa área, mas ele entende as outras áreas também. Então, isso é muito importante, tá? Vocês estão acompanhando aí, tá tudo bem? Qualquer coisa me avisa, tá? E mais 2 pontos importantes antes da gente falar dos tipos societários, tá? O cliente, como eu já tinha falado lá, ele é a chave do negócio. Então, se você acha que você não vai ter chefe, você pode sentar e chorar, porque você vai ter vários milhões de chefes falando que teu produto é ruim, que teu serviço é... Então, a experiência do teu cliente é muito importante. Foque sempre, como exemplo, o Nubank. O Nubank, ele é conhecido por dar um atendimento que a gente chama de Disney, né, de encantamento, que todo mundo que usa o serviço acha maravilhoso. Então, é importante você sempre estar buscando feedback do seu cliente, do seu atendimento, da sua equipe e tudo mais. E o último ponto, aprenda a ser líder e não chefe. Por quê? Porque o líder, ele caminha junto com a equipe. Então, ele vai inspirar, ele vai ter sensibilidade com cada pessoa tem um perfil diferente. E isso é importante, você criar essa sensibilidade e empatia com os seus funcionários, porque eu costumo dizer que antes de você ter um CNPJ, você tem um CPF, e todos os negócios, eles são gerados pelas pessoas, então é muito importante você entender de pessoas, lidar bem com pessoas e gostar de vender, porque nessa vida, uma coisa que a gente já nasceu fazendo a gente já nasceu vendendo. Seja seu pai vendendo você como o mais bonito recém-nascido da face da terra, ou seja você lá, quando você estava pequenininho, vendendo um docinho lá para os seus amiguinhos para fazer um dinheirinho para comprar figurinha de álbum. Então, se você não gosta de vender, você vai ter que aprender a gostar, se você quiser ter sucesso, tá? Então, aí a gente começou falando sobre esses 7 principais pontos para vocês pensarem aí antes de começar a empreender, tá? Espero ter ajudado para vocês tentar fazer essa reflexão, que eu acho importante, porque antes da gente abrir uma empresa, é bom pensar sobre esses detalhes. Qual que é o meu propósito? Qual a diferença eu quero fazer aqui com o meu produto ou serviço? Então, tudo que você faz com dedicação, com amor, que você vai ver que as coisas vão sair com muito mais facilidade, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como estruturar essa empresa. Então, depois que eu fiz essa reflexão, como é que eu começo? Puxa, não faço a mínima ideia, vou chamar o Dr. Google aqui. Então, o que a gente faz? A gente tem vários tipos societários, dependendo da atividade que você for exercer, tá? Então, vamos começar com os tipos societários em si. Eu vou falar assim, bem, sem técnica muito, tá? Porque a minha ideia aqui é simplificar ao máximo para vocês entenderem. E se não ficou, alguma coisa não ficar claro, avisa que a gente descomplica aqui, tá? Que a nossa intenção é descomplicar mesmo. Então, o que a gente faz? Beleza, já tenho a minha ideia, tenho a minha equipe, tenho o meu sócio, bora fazer. Beleza, o que a gente faz? A gente monta o contrato social, elabora o contrato social, mas antes disso, a gente pode também, para formalizar de uma maneira mais fácil e profissionalizar aquele pequeno empreendedor que não tem muito dinheiro e está desenvolvendo uma atividade, porque vocês devem conhecer várias pessoas que prestam serviços, mas não tem CNPJ, não pode emitir nota fiscal, e aí isso acaba gerando um pouco de insegurança para quem não te conhece. Você acaba perdendo clientes, deixando de prestar o seu serviço e ser conhecido entre as pessoas por causa desse detalhe. Então, o que a gente faz? Você mesmo pode entrar no portal lá do empreendedor e abrir um MEI, que é um microempreendedor individual. E o que ele faz? Com o MEI, você pode colocar 16 atividades diferentes nessa mesma sociedade, digamos assim, tá? E aí você pode desenvolver essas atividades pagando um imposto de 50 e poucos reais por mês
que é pelo Simples Nacional, tá? Chama DAS, que é Documento de Arrecadação Simplificada. E aí, com esse MEI, você consegue profissionalizar o seu negócio e trazer essa segurança para eles, para esses consumidores, seus clientes. E ele só tem um pequeno detalhe. O seu faturamento não pode ser mais que R$81 mil por ano, tá? Então, dá aí uns 6 mil, mais ou menos, 5 a 6 mil por mês. E se ultrapassar isso, já não pode, tá? Ser microempreendedor individual. E você não pode exercer nenhuma outra atividade num quadro societário. Por exemplo, você não pode ser sócio de uma empresa e ter um MEI. Então, é bem para aquele empreendedor que está no início. Então, e você pode ter um funcionário. Por quê? Porque esse funcionário, ele vai te ajudar ali e você vai ter que pagar todos os custos da contratação, né? Que aí o teu contador pode te responder. E é super fácil, em 5 minutos você consegue abrir, sem ajuda de ninguém, de advogado, nada. Tá? É super intuitivo lá no site. No material complementar que eu deixei para vocês, tem um link para vocês estudarem, e se vocês tiverem dúvida também de como abrir, depois pode me chamar no direct, que eu ajudo vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Passando para o segundo tipo societário, EIRELI. A EIRELI, ela é muito parecida com a sociedade limitada. A única diferença é que, para você ter uma EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, você pode desenvolver todas as atividades que são previstas lá na lei, tá? Então, eu quero ter uma loja de roupa, enfim. Só que, quando você vai elaborar... uma coisa, com o MEI, você não precisa de contrato social, de nada. Você vai lá e já sai seu NPJ, parece mágica, tá? É muito rápido. Agora, já para todos os demais tipos societários, a gente precisa de um contrato. Aí precisa o advogado ou o contador elaborar o contrato e registrar na junta comercial. Então, por exemplo, se você é do estado de São Paulo, a gente hoje consegue registrar, tem um processo praticamente todo digitalizado. Então, a gente consegue fazer tudo via digital pela junta comercial. E é muito legal isso. Agora, se você não for do estado de São Paulo, você entra lá no Google, digita qual que é a junta comercial aí do teu estado e vê, porque lá eles têm todas as informações também, tá? Então, só voltando para o segundo tipo societário, que é a EIRELI, a única diferença que tem entre ela e a sociedade limitada é que você precisa de um dinheiro adiantado para poder ter esse tipo de sociedade, e que a gente chama de integralização, tá? É um nominho só que se dá quando você precisa pagar para esse adiantamento que, se eu não me engano, tá quase R$110 mil. Então, assim, não é todo mundo que tem R$110 mil para poder integralizar e ter uma sociedade desse tipo. Por isso que hoje ela não é muito utilizada entre os empreendedores. Então, a gente vai falar um pouquinho dela, porque realmente não é muito usual a gente abrir esse tipo de sociedade. Passando para o o terceiro tipo societário, é a sociedade limitada. E a sociedade limitada, ela é a mais utilizada entre os empreendedores, por quê? Antigamente, a gente precisava de 2 pessoas para abrir uma sociedade limitada, né? Então, o que a gente costumava fazer? Eu entro com 99, chamo meu pai, meu marido, só para fazer aqueles 1% e ter 2 sócios ou mais. Mas hoje, a partir de 2019, a gente tem a sociedade limitada também, só que ela é individual. Então, eu, por exemplo, Adriana, posso abrir uma empresa limitada e individual. Claro que precisa do contrato social, precisa estar registrada na junta, e aí como que funciona o contrato? Vamos entender o que a gente precisa ter nesse contrato para poder não correr risco, não ser multada pela Receita ou, de repente, fazer alguma coisa que não está prevista na legislação, né? Então, o contrato é muito simples. A gente começa com a nossa qualificação, que é nosso nome, endereço, nacionalidade, CPF, RG, porque faz parte ali do comecinho da formalidade dos contratos, tá? Que é o que a lei exige no Código Civil. Depois, o que a gente faz? Do objeto. O objeto é o que eu vou exercer. Qual que é o escopo do meu qual que é o core business do meu negócio? Então, beleza, eu quero ter uma empresa de treinamentos e vender infoprodutos, por exemplo. Então, eu vou lá no site da Receita Federal,
procura o CNAE, que o CNAE é a classificação nacional de atividades. Então, lá vai ter umas milhões de atividades e você vai pesquisar ali qual que é a atividade que você quer desenvolver. Então, legal, eu quero desenvolver produto digital e eu quero dar aula, eu sou expert. Então, como que eu faço? Eu preciso ter uma empresa de treinamentos, eu entro lá, vejo qual é o meu KNAI, anoto, e aí no contrato social da minha empresa que vai vender esses infoprodutos, ele vai ter esse objeto, a classificação do KNAI, dizendo que eu vou poder fornecer educação e treinamentos à distância, enfim, qualquer tipo aí que você quiser. E isso é muito importante porque é a partir daí que a gente consegue tributar e classificar quais impostos que a gente vai pagar, tá? Então, depois que você colocou o escopo, você vai colocar a sede da sociedade, qual que é o endereço que vai ser. Ah, Adriana, eu posso usar, eu não tenho sede, não tenho dinheiro para pagar. Posso usar a minha casa? Pode usar a sua casa. Hoje também a gente tem vários coworkings, tipo Regos, Spaces, que eles têm uma opção que chama endereço fiscal. Então, você paga aí uns R$300, mais ou menos, e aí você consegue usar o endereço fiscal para responder às suas obrigações fiscais. Isso é bem legal porque preserva o teu endereço residencial, tá? Então, é uma dica também para você. E o que mais que tem no contrato? A administração da sociedade, quem que vai administrar? Se é individual, obviamente, só sou eu. E aí, as demais coisinhas que são de praxe a gente colocar. Então, quanto tempo vai ter essa sociedade, se vai ser prazo indeterminado, quando que ela vai acabar, e qual é o tipo de... como que a gente vai dirimir eventuais conflitos, se tiver, então isso também é importante. E o foro, vou usar a justiça, a arbitragem ou justiça aqui de São Paulo, por exemplo, Tribunal de Justiça, e data, local, e assina. É super simples, é um contrato bem padrão, tá? Não tem muito segredo também. Mas é importante vocês saberem os requisitos contratuais também. E se vocês estiverem anotando aí, não deixa de anotar todos os detalhes do contrato também, tá? Terceiro tipo é a sociedade limitada individual, e o quarto tipo, a sociedade anônima. A sociedade anônima já é mais estruturada, assim. Vamos ver aqui, ó. Já ouvi falar que design gráfico não existe nas atividades possíveis para o MEI. O que fazer nesse caso? Então, quando o design gráfico, se não, a gente tem que entrar lá no site, eu não sei, desculpa, mas de cabeça eu não sei te dizer se essa informação realmente é verdadeira. O que a gente precisa fazer em primeiro ponto? A gente entra lá, estuda o KNAI. Realmente, a gente pode ter 16 atividades complementares nesse KNAI com o microempreendedor individual. Mas, vamos supor que realmente não tenha previsão para o MEI. Aí, de fato, a gente tem que abrir uma sociedade limitada, individual. Se você quer ser só você mesmo, você tem essa opção de abrir a sociedade limitada individual, e ela é bem simplificada, ela não é muito burocrática e o custo dela não é muito elevado. De fato, o ideal seria o MEI, mas se o MEI, por algum motivo, eles não permitem que o design gráfico se enquadre nisso por uma questão de classificação tributária, porque a gente vai ver daqui a pouco os tipos de classificação tributária, que são 3, então, realmente, a gente tem que abrir uma unipessoal. E com acompanhamento bem básico, você consegue manter a tua empresa tranquilamente, tá? Então, espero ter esclarecido aí. E vamos lá, onde que a gente tinha parado mesmo? Nos tipos societários são de SA, né? Então, legal. A SA, ela já tem uma estrutura muito mais complexa. São aquelas empresas bem grandes que elas negociam os valores na bolsa, se for de capital aberto, ou são aqueles grandes family offices. Então, você precisa ter aí diversas obrigações a serem cumpridas, publicações no Diário Oficial, conselhos, aí você tem vários membros do conselho, começa aquelas brigas de quem vai votar no quê, enfim, é muito mais complexo e envolve muito, muito mais dinheiro, tá? Mas é um tipo societário muito utilizado também pelas grandes multinacionais e empresas, tá? Bacana. Vamos lá. Visto todos os tipos societários e como a gente abre, o que tem no contrato, o que não tem, vamos passar para a classificação tributária. Como que a gente faz? São 3 tipos de classificação tributária.
a gente tem o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Com certeza vocês vão ter uma aula de contabilidade, onde a pessoa que vai dar aula, ela vai esmiuçar como que é cada um, tá? No seu detalhe, porque aqui a ideia não é realmente entrar nesse mérito do como pagar, como fazer, mas é só para vocês terem uma ideia de como tá no Simples Nacional, como tá no lucro presumido. Então, como funciona? A gente viu os tipos societários, certo? E aí, o que acontece? As empresas, elas têm os tipos fiscais. Então, quando você é uma microempresa, por exemplo, o teu faturamento, ele pode ser até 360 mil reais, porque é uma microempresa. Agora, se você é uma empresa de pequeno porte, isso tudo é classificação fiscal, tá, gente? Não tem nada a ver com tipo societário. Se você tem uma empresa de pequeno porte, o teu faturamento, ele pode chegar até 4,8 milhões, que você ainda continua assim no Simples Nacional. E por que o Simples Nacional é muito bom? Porque ele é uma forma simplificada de você pagar os impostos, porque hoje a gente tem três órgãos, né, que é a União, o Estado, o município, e como que ele funciona? Você paga todos os tributos, você vai pagando esmiuçadamente. Um tributo é referente à União, outro é ao Estado, outro é ao município, então, por exemplo, o município de São Paulo, e isso tudo pesa na folha na hora que você vai pagar. Então, é importante o Simples Nacional quando você opta por ele, por quê? Porque você vai estar pagando uma guia só, os três. Então, é super fácil, é lá R$54, você tira lá e consegue tirar pelo próprio site do portal do empreendedor, e aí você já paga o imposto e você consegue fazer esse gerenciamento. Então, é muito importante, você que tem MEI, ser organizado. Então, quais as obrigações que o MEI tem? Eu tenho que pagar o imposto, se eu tenho funcionário, eu tenho que pagar os custos da contratação desse funcionário, mas eu também tenho direitos. Eu tenho direito a férias, não, eu tenho direito à aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, auxílio maternidade. Então, esses são as grandes vantagens de você ser formalizado, porque apesar de você estar pagando imposto que é simplificado, você também tem o lado bom, que é, caso aconteça alguma coisa, eu tenho esses direitos, tanto no MEI, quanto na microempresa, todas elas têm esses direitos, tá? Vocês estão entendendo aí, gente? Eu sei que é muita coisa para a gente falar em pouco tempo, mas, assim, se vocês não estiverem entendendo, manda aí, tá, gente? Beleza. Então, vamos lá. O que mais que a gente estava falando? Dos tipos, né, das classificações lá fiscais. Então, a gente estava falando do Simples Nacional, e ele é o melhor para quem está começando, porque aí você não precisa, ele não pesa tanto no teu bolso. Então, beleza, a gente conseguiu. E como que eu faço para me cadastrar no Simples, Adriana? Você entra no site da Receita, que também tem no material, e você tem 180 dias, a partir da abertura da tua empresa, você tem 180 dias para poder fazer o registro lá e falar, olha, eu vou adotar o Simples Nacional. Então, entra no site da Receita, que em 180 dias você já consegue adotar o regime do Simples Nacional. Tem também o lucro presumido e o lucro real, que são já, assim, empresas maiores. Por exemplo, o lucro presumido é para quem fatura até 78 milhões de reais. Então, você vê a diferença. 81 mil MEI, 360 microempresa, 4 milhões e 800 empresas de pequeno porte, e aí lucro presumido, nossa, 78 milhões. Então, o lucro presumido, ele está ali no meio, tem o simples, o lucro presumido e o lucro real. O lucro presumido é 78 milhões, para as empresas que faturam até 78 milhões. E aí, quando você já é uma multinacional, uma SA e já está faturando mais do que isso, aí você é obrigatório, você está no regime do lucro real. Tem as naturezas das atividades, por exemplo, seguradora, banco de investimentos, bancos, elas são obrigatoriamente, elas têm que estar no lucro real. Tá? A legislação determina isso. Então, vai depender aí do tipo de atividade que você vai exercer e como que você vai fazer ela. E eu acho que, assim, a gente conseguiu passar aqui bem brevemente por todos os tipos societários que vocês precisam se atentar ali, né, tomar cuidado, tal, os seus direitos e deveres, como que vocês podem fazer. Por exemplo, a microempresa,
você pode contratar até 9 funcionários, é diferente do MEI, que é microempreendedor individual, que você só pode contratar um. Já na microempresa, você pode contratar 9 se você presta serviços ou comércio, e 19 se você trabalha na indústria. E aí, isso é bacana, por quê? Porque você consegue formar uma equipe, ainda assim, tá no Simples Nacional, com as obrigações todas garantidas também. E aí, o que mais que a gente tem que cuidar? No gerenciamento do negócio. Porque, assim, se vocês não forem organizados desde o começo, por exemplo, o MEI, o pequeno empreendedor que acabou de abrir o seu MEI, ele pode ter um livro, caixa que você compra na papelaria e anotar as entradas e saídas tranquilamente. Não precisa nem pagar um contador. Não precisa nem ter esse custo. Agora, já a microempresa, ela tem as obrigações um pouco mais detalhadas, que precisam ser cumpridas, e aí é importante você contratar um contador. E que não precisa ser muito caro nesse começo também, pode ser a Contabilizei, enfim, qualquer plataforma que tenha esse tipo de serviço, para começar, para você não ficar assim, sem, mas Adriana, eu não tenho dinheiro, como é que faz? Gente, uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, principalmente para quem está começando a empreender, tá? O barato sai caro. Por quê? Se você não cuidou do pagamento dos seus impostos, você está sujeito a um fiscal vir autuar você, e aí a multa vai ser alta. Aí você vai ter que contratar um profissional para resolver esse problema, ou seja, um problema que você tinha, que na verdade não tinha, se você tivesse cuidado de tudo, ele vai se tornar 4, 5 vezes mais caro, tá? Então é muito importante você organizar tudo isso. Porque você mantendo a casa em ordem e cuidando de tudo isso que eu expliquei para vocês, que eu sei que é muita coisa, mas, assim, vamos recapitular só para a gente finalizar aqui. Então, o que a gente tem que cuidar? Fazer aquelas reflexões, tá? Empreender para mim, será que eu vou querer sócio ou não? Será que eu consigo ser líder? Gente, a jornada é cheia de inseguranças e incertezas, mas o importante é vocês darem o primeiro passo. Não esperar achar que está tudo perfeito, porque nunca vai estar, e se vocês acharem, vocês não vão dar o primeiro passo. Então, vai com medo mesmo, faz, que vocês depois vão lá na frente falar, puxa, ainda bem que eu fiz, né? Já pensou se eu não tivesse feito? Então, depois que você fez essa reflexão, o que a gente precisa fazer para manter a nossa empresa em pé? Então, gente, abrir a empresa, ver o meu tipo societário, qual que é o objeto, eu vou estudar o mercado, puxa, eu sei muito do negócio, eu acho que eu vou desenvolver um aplicativo aqui, porque eu manjo muito de tal coisa. Preciso tomar cuidado com propriedade intelectual? Como é que funciona software, direito autoral? Como é que é isso aí? Então, assim, essas coisas são detalhes que é importante você buscar um profissional que vá te ajudar na tua jornada, porque eu, como advogada, eu estou mais para parceira de negócios do meu cliente. Por quê? Porque se ele cresce, eu cresço com ele. Então, é importante, para mim, é muito importante ele ter essa clareza de propósito. Então, se você sentar comigo e falar, olha, Adriana, eu quero abrir uma empresa, eu vou te perguntar, mas por quê? Qual que é o teu propósito? Você quer abrir empresa, mas daqui 5 anos você quer estar nessa empresa? Você tem uma missão? Quais são seus valores? O que você acredita de fato? Então, muito mais do que você saber os tipos societários, as suas obrigações, que eu sei que é muita coisa e é muito difícil mesmo, é importante você ter essa predisposição de chegar e falar, eu vou fazer e eu quero pessoas boas do meu lado, só que você tem que estar disposto, porque vai ter dia que você vai acordar querendo morrer. Juro, eu sei porque eu sou empreendedora, e você vai falar, gente do céu, eu não quero levantar, não vou levantar. Mas você vai fazer, porque aquilo é o teu sonho. Isso é importante, você ter um sonho que te motiva. E seja para você mesmo, ou para alguém da tua família que você ama, é importante você ter esse propósito, porque é ele que vai te fazer perseverar. Que para empreender, a gente tem que ser muito resiliente. A gente tem que estar assim, acordar e falar, eu vou fazer mesmo sem vontade. Porque às vezes você está super perto do sucesso e acaba desistindo. Então, assim, espero ter ajudado vocês aí com as pequenas nuances de tipos societários, classificação tributária, coisas pequenas mesmo, mas que são muito importantes, tá? E não deixem também de pensar que é o seguinte,
a sociedade, ela é como se fosse um casamento, tá? Por quê? Porque você vai estar convivendo com o teu sócio com questões muito mais sérias do que só um casamento, não menosprezando o casamento, eu sou casada, óbvio, mas assim, tem dinheiro no meio. E, infelizmente, as pessoas mudam quando envolve dinheiro. Então, tenha muito claro isso na sua cabeça. E uma coisa importante que eu esqueci de falar, mas ainda bem que eu lembrei, que é assim, a gente fez todos esses passos, seguimos tudo, fizemos contrato, tá tudo direitinho, estou emitindo nota fiscal, nossa, estou pagando meus impostos, beleza. Mas uma coisa é muito importante, vamos pensar o seguinte, eu sou advogada de startup, né? Estou acostumada a ter empresas que eu cuidei do zero e fiz M&As gigantescos, milionários para essas empresas. Vamos imaginar que uma dessas empresas, um dos sócios, dá a louca lá e fala, eu não quero mais trabalhar, gente, desisti, isso aí eu quero minha parte e não quero mais trabalhar. O que a gente faz com esse sócio, gente? Então, assim, é muito importante, depois que a gente constituiu e formalizou tudo isso, tá com todas as responsabilidades em dia, a gente fazer um bom acordo de sócios. Por quê? Porque no acordo de sócios a gente vai prever questões que eu vou fazer vocês refletirem um pouquinho aqui. Por exemplo, e se meu sócio morrer? Como é que a gente faz? Será que os herdeiros dele, se ele tiver filhos, por exemplo, podem entrar na minha sociedade e mexer em tudo que eu construí com esse meu sócio? Então, isso, o acordo de sócios, ele vai detalhar. Isso é muito importante, porque você imagina a zona de um herdeiro que, eu vou entrar e vou fazer... Não é assim. Então, a gente pode, por exemplo, estipular uma cláusula falando que vai haver apuração dos haveres e a parte que é a cota que diz respeito a ele vai ser paga em tantos meses. Por exemplo, é uma forma de solucionar esse problema, tá? Então, essas são questões que a gente tem que pensar para poder gerir o negócio no dia a dia, porque além de questões, o empreendedor ele tem que se preocupar com tudo. O direito, a contabilidade, o marketing, a venda, quanto que está saindo do meu bolso. Então, assim, é muito complicado mesmo, mas são questões que a gente tem que pensar, tá? Então, se o meu sócio morrer, se meu sócio resolver não vir mais trabalhar, como que eu vou fazer se uma empresa gigantesca quiser investir no meu negócio, já que o meu negócio pode ser que vire um unicórnio? Tem cláusulas de saída, tem cláusulas de aporte, drag alone, tag alone, são termos mais específicos, mas que são muito utilizados nesse tipo de contrato. Tudo isso a gente pode colocar no acordo de sócios, tá? Então, são questões aí, quem vai administrar, se vai ter direito a voto, se vai ter direito a veto. Tem algumas matérias, por exemplo, nós somos 2 sócios. Se a gente quiser gastar, se eu, Adriana, tenho um sócio e quero gastar 500 mil reais comprando alguma coisa, eu posso sozinha? Ou não? Então, a gente pode estipular um valor de gastos ou, enfim, de coisas que eu posso fazer na sociedade? Então, é importante também, só para a gente finalizar aqui, tá? Fazer um bom acordo de sócios. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido todos esses termos. Eu sei que direito é chato pra caramba, mas eu tô aqui para ajudar vocês a simplificar. Então, tudo que vocês precisarem, eu estou à disposição. E, Thaís, muito obrigada aí por você ter cedido esse espaço para a gente poder ajudar esses empreendedores. E estamos sempre à disposição. Espera aí que está no mudo, eu acho que eu não estou te ouvindo. Isso que eu fiz, bem. Eu também não estou ouvindo, não. Tem pergunta? Gente, vocês têm alguma dúvida enquanto isso? Porque a gente não está ouvindo ela. Se vocês tiverem também, podem fazer. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Agora sim.
Beleza. O que eu estava tentando falar para vocês é, em primeiro lugar, agradecer a participação da Adriana. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, muito obrigada. Tenho total certeza de que todo mundo assistindo a gente agora aprendeu muito com tudo que você explicou. Eu fiquei aqui ouvindo, prestando bastante atenção, e posso te dizer com toda certeza que para mim foi muito útil. Então, eu agradeço por mim e por todo mundo que está ouvindo também. Fico feliz. Galera, muito obrigada pela participação de vocês, todo mundo que está aqui acompanhando as nossas lives. Não esqueçam que na semana que vem a nossa programação continua. Nós temos novas lives no dia 22, no dia 24, no dia 29, no dia 31, no dia 5. Se vocês quiserem saber como vai funcionar, quem são as participantes, quais são os horários, todas essas informações estão aqui no nosso box de inscrição. Então, podem voltar aqui e consultar tudo que vocês precisarem também. Podem entrar em contato com a gente pelas redes da Faculdade Descomplica. E é isso. Muito obrigada a todos e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.